Hoje é terça, 20 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo já chegou em Santa Cruz de la Sierra, vai hoje para Cochabamba, onde amanhã terá a sua primeira grande final na temporada de 2024. Jogo contra o Aurora, depois de tudo que aconteceu ontem, e o repórter Eric Faria, hoje comentarista, ex-repórter e hoje comentarista do Grupo Globo, colocou algo em seu Twitter que me fez refletir e eu quero conversar sobre isso com vocês. Além disso, Eduardo fez uma grande partida contra a equipe do Vasco da Gama. Já tinha feito um bom jogo contra o Voltaço e parece que está evoluindo. É bom. O Botafogo pode ganhar um jogador importante que foi muito bem ano passado em 2/3 da temporada, agora neste momento importante para o ano de 2024. Mas claro, tem que contratar outro jogador para seu lugar. Vou falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Você já procurou a Ágil? A Ágil é especializada na antecipação de fundo de garantia. Caso vocês ainda não tenham procurado a Ágil, eu vou deixar esse contato tanto no primeiro comentário e na descrição. De repente você tá duro, gastou demais no carnaval, tá querendo ali pagar as suas contas que são pesadas, né? Nossas contas no começo de ano elas são sempre pesadas. De repente você pode utilizar o seu FGTS para ter ali todos esses pagamentos feitos. Procurem a equipe da Ágil, link tá aqui embaixo no primeiro comentário e na descrição para vocês conseguirem êxitos ali em suas buscas. O hoje comentarista da Globo, Eric Faria, ex-repórter, que agora vai estrear na posição nobre, de comentarista nos canais Globo, ele é um cara que sempre respeita o Botafogo, sempre que pode vai em seu Twitter ou até mesmo nos programas que participa e elogia o Alvinegro. E ele ontem fez uma postagem que me fez refletir e eu quero trazer estas reflexões aqui para o nosso giro de notícias, que é uma tribuna livre e vocês vão poder comentar aqui embaixo. O Eric postou o seguinte: o Botafogo, em sua incrível incapacidade de resolver seus problemas do muro para dentro. Ano passado, o Bruno Lage foi para uma coletiva e a bomba explodiu. Agora, o Thiago Nunes foi para a coletiva. Disse o que disse, fez o reparo hoje. Tem Libertadores essa semana, colocou em letras garrafais. Não pode ser assim. E eu concordo com o Eric. Eu acho que, infelizmente, o Botafogo não sabe lidar bem com as crises. Isso não é de agora. É de sempre. Eu acho que a gente cria problemas em momentos que os problemas precisam ser colocados embaixo dos panos. Amanhã a gente tem um jogo importante. É um jogo que define o ano do Botafogo, até mesmo em relação aos investimentos. Com certeza, o Textor vai investir mais pesado neste ano com o Libertadores. Porque é uma competição que, se o Botafogo for campeão, ano que vem disputa o Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos e um torneio que vai estar todo mundo de olho. E fora o título histórico de uma Libertadores. Então é uma competição em que o foco do Botafogo tem que ser nela. Os olhares do Botafogo precisam ser nela. Ano passado, isso que o Eric falou do Bruno Lage foi complicado. Porque a gente perde um clássico dentro do estádio Newton Santos, em que a gente joga bem. Tivemos 2 falhas individuais, erros de arbitragem. E o técnico explode na entrevista coletiva. E a partir daquele momento, o Botafogo só vence mais 2 partidas no Campeonato Brasileiro. E anteontem, o Thiago Nunes vai numa entrevista coletiva em que eu já elogiei, achando que o Thiago Nunes sempre se expressa bem. Porém, no domingo, ele não se expressou bem a respeito da maneira que ele colocou. Depois teve desmentido que ele fez em seu Instagram e vida que segue. Como eu disse ontem dentro do nosso Noite Alvinegra, eu torço que tudo dê certo dentro do Botafogo. Eu acho que crises só atrapalham. Pedir trocas de técnicos, trocar técnicos, isso só atrapalha. E claro, tem que ter ali um ajuste. Algumas conversas. Houve conversas ontem internas dentro do Botafogo, conversas com jogadores. Você ouve ali vários momentos que foram de ajustes, de arestas aparadas. Mas a gente tem que parar de criar crises em momentos que as crises não precisam ser criadas. Ano passado, o início de uma crise após uma derrota, que era uma derrota normal, que você tinha ainda um turno todo para conseguir mais 4 vitórias, 5 vitórias para ser campeão.
e você consegue 2. Então, no meu ponto de vista, quem comanda o Botafogo tem que saber blindar as pessoas que trabalham lá dentro, tem que acontecer uma blindagem bem feita. Claro, o papel da imprensa é noticiar. Eu discordo da linha que o Thiago Nunes colocou ontem e muitas pessoas pegaram, houve recorte. Não houve nenhum recorte, ninguém cortou o trecho. Foi tudo colocado na íntegra. Ele pode ter se expressado mal. Acontece, eu já me expressei mal, vocês já se expressaram mal, de repente a cabeça pensa uma coisa e na boca sai outra. Isso é normal de acontecer. E ainda mais, até mesmo conversando com alguns amigos, quando você fala ao vivo, a chance de você falar uma besteira é muito grande, porque você está falando e está correndo risco a cada vírgula falada. E é isso que eu penso. Mas o Eric tem razão. O Botafogo ele tem que conseguir lidar e ajustar todos esses detalhes internamente. Depois do jogo contra o Vasco, talvez fosse um dia do Thiago Nunes falar menos, falar pouco. Não dá tanta satisfação. Falasse, vou conversar internamente. Pronto, eu errei, os jogadores erraram e vamos conversar e resolver os problemas internos. Às vezes o menos é mais, não é o grupo de pagode, mas às vezes o menos é mais. Às vezes, quanto menos você falar, melhor. Quanto menos você direciona alguns argumentos, melhor. Então eu espero que tenha servido de lição isso para todos dentro do Botafogo. Como eu venho falando aqui desde o ano passado, os erros vão continuar acontecendo, mas esse erro de você, em uma coletiva, fazer uma cagada, é a primeira vez que acontece com o Thiago. Mas houve um ajuste no dia seguinte, né? Houve ali uma tentativa de minimizar problemas. E isso aconteceu. O Botafogo saiba ajustar todos esses fatores, porque temos que entrar na temporada. O Botafogo ainda não entrou no ano de 2024 e precisamos urgentemente entrar nesta temporada. Você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo e vai comentar aqui. Vocês também acham, como o Eric Faria falou, que o Botafogo gera crises, cria crises desnecessárias? Falem aqui embaixo. E quero falar um pouquinho sobre o Eduardo. E na partida de domingo teve algo de positivo, foi a atuação do Eduardo. 2 golaços. Infelizmente aquele gol dele de bicicleta, que na minha opinião, eu quero saber a de vocês, talvez tenha sido mais bonito que eu vi no estádio Newton Santos. Já vi alguns golaços, mas esse do Eduardo foi uma obra-prima, em que infelizmente nem ele pôde comemorar, nem a torcida comemorou devido ao resultado. Mas você ter visto uma boa atuação, uma grande atuação do Eduardo, participativo, jogando ali com liberdade para flutuar, às vezes se aproximando do Tiquinho, tendo ali uma conexão, chamando a responsabilidade em alguns momentos, isso me deixou feliz, porque mostra que saiu ali alguma coisa de dentro dele. Realmente voltou, pelo menos, a dar uma amostra que ele pode ser aquele Eduardo decisivo, que nos agradava ano passado, que nos fez ganhar vários pontos importantes do Campeonato Brasileiro. E tomara que seja a redenção do Eduardo. Mas evidente, vou colocar aqui as falas do Thiago Nunes, e nesse ponto eu concordo com ele. O Botafogo não conseguiu, nesta janela, contratar um substituto para o Eduardo. E precisa, pensando em toda a temporada. Para a fase de grupos da Libertadores, para o Brasileiro e também para a Copa do Brasil. Mas aí vem uma crítica ao Thiago Nunes. Essa parte física que ele fala do Eduardo, ele jogou tantos minutos em partidas desnecessárias. Será que era para ele ganhar uma condição de jogo, ganhar confiança jogando em algumas partidas menores contra adversários mais fracos? Mas esse acúmulo de minutos, como que isso vai pegar lá na frente na temporada? Mas tirando tudo isso, eu fico feliz com a grande atuação que o Eduardo teve contra o Vasco da Gama. Vejam aqui as falas do técnico Thiago Nunes. O Eduardo fez 2 golaços, ele já jogou muito bem contra a equipe do Nova Iguaçu, acabou não fazendo gols, mas ele contra a equipe do Volta Redonda, na última rodada. Ele acabou não fazendo os gols, mas ele conseguiu jogar muito bem o último jogo e dar uma sequência agora com o segundo jogo também, que ele individualmente fez um grande jogo. E aí também tem alguns momentos dentro do jogo que coletivamente a equipe funcionou bem e que também potencializaram, né, o Eduardo nessa construção. Lógico que depois que a gente sofre principalmente o gol de empate e o segundo gol com 50 segundos de jogo, existe uma queda emocional que atrapalha toda a equipe. Mas o Eduardo, sim, individualmente ele foi um dos jogadores que mais mostrou um poder de reação, indignação, pediu a bola debaixo a qualquer circunstância que estavam vivendo dentro do jogo. E me deixa satisfeito porque, ao final, é um jogador experiente, que vinha sendo bastante criticado realmente, e que dá uma resposta no momento que a gente precisa de jogadores referentes como ele em bom momento. Tomara que ele consiga, para as próximas partidas, manter essa regularidade. Lógico que tem um aspecto físico envolvido. A gente também, né, tem que buscar soluções caso ele não possa jogar em algum momento, para manter a equipe rodando bem mesmo com a ausência dele.
E aí, comentem o que vocês acharam dessas falas, se o Thiago tem razão, se vocês ficaram felizes também com essa retomada do Eduardo. Amigões e amigonas, beijos. Volto ali por volta de 1 hora com o nosso Almoço com TF. Claro, ali por volta das 19 com o nosso Noite Alvinegra, os 3 vídeos de hoje. Amanhã tem Libertadores, tô ansioso. Primeira vez do ano, eu tô muito ansioso pro jogo do Botafogo. Valeu, fui.